Oi gente, tudo bem? Eu sou a Camila e hoje eu vou contar pra vocês quais são alguns dos meus autores nacionais preferidos da vida. Mas antes, se você ainda não for inscrito, já aproveita para se inscrever e deixar o seu like, e assim você me ajuda muito na divulgação. Também comenta e compartilha com seus amigos que gostam de livros pra gente poder criar uma comunidade cada vez maior. Nessa semana a gente teve o dia de 7 de setembro, Independência do Brasil, e eu resolvi então falar um pouquinho sobre os meus autores nacionais preferidos da vida, né? Eu acho que a literatura nacional no nosso país, infelizmente, ela não é reconhecida como deveria, principalmente quando a gente pensa em autores mais contemporâneos. Então acho que a gente precisa falar mais de literatura nacional, a gente precisa ler mais os nossos autores e dar mais credibilidade para eles, porque tem muita coisa boa que acaba se perdendo com o tempo. Eu confesso que eu ainda preciso conhecer muito mais autores nacionais e eu sempre estou tentando ler coisas mais nacionais e ler autores que eu ainda não conheço, porque eu acho que essa é uma forma da gente ajudar esses autores. Infelizmente, num país como o nosso que não dá ali o devido reconhecimento da cultura, né? Não dá uma força, os autores nacionais ganham muito pouco, né? Então acho que a gente precisa fazer esse trabalho de divulgação o máximo que a gente puder. Hoje eu vou compartilhar com vocês alguns dos autores que eu gosto muito, alguns mais clássicos, outros mais contemporâneos, e vou mostrar para vocês os livros que eu tenho desses autores. Alguns eu não tenho livros, mas aí eu indico para vocês o que eu já li e o que vale a pena conhecer. E deixa aqui também nos comentários quais são os seus autores nacionais preferidos, vamos compartilhar, né? Vamos conhecer autores novos e assim a gente consegue fazer a nossa parte para poder fazer crescer esse nicho. Bom, o primeiro autor que eu tenho para indicar para vocês é um clássico, né? Eu vou falar então de Machado de Assis. Machado de Assis a gente geralmente conhece na escola, né, por conta dos livros que a gente é obrigado a ler ali no período de pré-vestibular. Recentemente eu li Dom Casmurro, tem vídeo aqui no canal. E eu li muito pouco do Machado, eu já li alguns contos, eu li Dom Casmurro e Memórias Póstumas de Brás Cubas. Mas eu tenho aqui em casa dois box maravilhosos com a obra completa dele. Então eu tenho este box aqui, que são todos os contos do Machado. Então a gente tem 3 volumes e eles são lindíssimos. Ó, a gente tem o volume 1. Eles são todos em capa dura, a diagramação é ótima, o papel também. E o outro box que eu tenho é um box também, os dois são da Nova Fronteira, tá? Esse daqui são de todos os romances e contos consagrados no Machado, também são de 3 volumes, todos também em capa dura. É por esse aqui que eu li, inclusive Dom Casmurro, né? A gente tem o volume 1. Aqui a gente tem a Ressurreição, A Mão e a Luva, Helena e Yaya Garcia. Depois a gente tem o volume 2, que tem o Memórias Póstumas de Brás Cubas, Quincas Borba e Dom Casmurro. E o volume 3, que a gente tem Esaú Jacó, Memorial de Aires e alguns contos. Eu acho que a forma com que o Machado escreve, a forma com que ele usa a língua portuguesa é sensacional, assim, é muito incrível de conhecer. Eu acho que a gente precisa ler Machado de Assis e perder esse medo, porque as histórias são ótimas, são muito divertidas e gostosas de ler. Outro autor clássico nacional, que talvez seja um dos meus preferidos da vida, é o Jorge Amado. Então eu tenho aqui, né, alguns dos livros dele. Como vocês sabem, ele escreveu diversos livros ali, né, e ele divulga muito a cultura regional baiana, ele fala muito sobre política nos seus livros, sobre a política da época, ele faz diversas críticas sociais. Eu gosto muito de Jorge Amado, todos os livros que eu li dele eu gostei bastante. Deixa eu mostrar para vocês o que eu tenho aqui. Eu tenho então o Tenda dos Milagres, que eu já conversei com vocês sobre ele, o último livro que eu li do Jorge Amado e até agora o meu preferido. Depois eu tenho Dona Flor e Seus Dois Maridos, que também tem vídeo aqui pro canal. Foi um dos primeiros vídeos que eu fiz, gosto muito desse livro também, me diverti bastante. Capitães da Areia, o primeiro livro que eu li do Jorge Amado e que eu me apaixonei. Eu li esse livro quando eu estava na escola e foi sensacional. Eu chorei horrores nesse livro e eu quero muito reler porque já faz muitos anos, então mais pra frente, quem sabe eu releia o Capitães da Areia. Depois eu tenho
Farda, Fardão, Camisola de Dormir. Esse aqui eu nunca li, não sei nem do que se trata. Tieta do Agreste, que também é bem famoso, né, por conta da novela, eu acho. Também ainda não li. Tenho Gabriela, Cravo e Canela, também gosto muito desse livro, foi um dos que eu li já faz bastante tempo. Também quero muito reler. E um livro que eu gosto muito dele é O Mar Morto. Era o meu preferido até eu ler Tenda dos Milagres. Eu gosto demais dessa história, eu me apaixonei por todos os personagens, me apaixonei pelo cenário que ele cria. Gosto muito de Mar Morto. Inclusive eu comecei a assistir a novela Porto dos Milagres, que foi baseada neste livro aqui, tá disponível lá no Globoplay. E é bem legal de ver a forma como eles adaptaram, né? Ficou um pouco diferente do livro, mas é bacana de ver. Outro autor que eu gosto muito, também admiro muito como pessoa, como profissional da medicina, é o Drauzio Varela. Eu já li alguns livros dele, eu não tenho todos aqui em casa, mas eu gosto muito da forma como ele escreve e dos relatos que ele faz, principalmente porque ele coloca as pessoas, ele faz a gente ver as pessoas com mais humanidade, né? Principalmente quando ele fala ali sobre os presidiários, carcereiros do Drauzio, que vai contar um pouquinho sobre carcereiros, sobre a vida dessas pessoas que trabalham dentro de um presídio. Eu tenho um outro livro dele chamado O Médico Doente. Esse livro aqui ele vai contar a experiência dele quando ele teve febre amarela. Também é bem bacana. Tenho um incrível, o meu preferido com certeza, que é o Estação Carandiru. Eu acho que foi o primeiro, não sei se foi o Médico Doente ou se foi o Estação Carandiru, porque eu já li os dois há bastante tempo, mas eu me apaixonei pelo Drauzio nesse livro. É muito triste, assim, você pensar que às vezes as pessoas, elas são desumanizadas, né? E por mais que elas errem, por mais que às vezes elas cometam atrocidades, elas ainda são pessoas, elas ainda são humanos. E se você não der uma chance para elas reaprenderem e se regenerarem ali, e terem um espaço de novo na sociedade, elas não vão voltar e elas vão continuar ali no mundo do crime. Então, a forma como o Drauzio trata essas pessoas aqui nesse livro é extremamente humana. Ele, em momento nenhum, aprova aquilo que eles fazem, mas ele também vê nelas pessoas, vê nelas humanos como nós somos, né? Assim como ele é. Gosto muito desse livro também. Outro que eu também li dele foi o Prisioneiras, que também vai contar sobre presidiárias femininas. Também é um livro excelente. Gosto bastante do Drauzio. Se vocês gostam de literatura mais focada para o jornalismo, não ficção, recomendo bastante que vocês leiam os livros dele. Uma autora que eu gosto muito, que eu conheci na época que eu fiz faculdade de jornalismo. Para quem não sabe, eu comecei a faculdade de jornalismo, não cheguei a finalizar, mas eu me apaixonei muito por essa mulher. Ela era uma baita de uma inspiração para mim. Quando eu pensava na minha carreira no jornalismo, eu pensava, eu quero ser como ela, que é a Eliane Brum, né? Eu não tenho nenhum livro físico dela aqui em casa, infelizmente, mas ela tem histórias e crônicas excelentes, né? Vou colocar alguns aqui para você. A gente tem A Menina Quebrada, Uma, Duas, enfim, tem alguns outros livros dela. E a Eliane, ela faz um trabalho de jornalismo literário excelente. Também é outra mulher que vê ali, ela trata as pessoas como humanos, ela vê pessoas que ninguém vê, né? Ela tem um livro que chama A Vida que Ninguém Vê. Excelente, recomendo demais que vocês conheçam a Eliane Brum. E aí, já que eu tô assim, né, nessa onda de jornalismo, eu também vou indicar para vocês outra autora nacional, jornalista, que eu também gosto muito da obra dela, que é a Daniela Arbex. Dela eu tenho 2 livros aqui em casa, eu tenho Cova 312 e eu tenho O Holocausto Brasileiro. São 2 livros excelentes e eu gosto muito da escrita dela, da forma como ela relata, da forma como ela escreve. Se vocês gostam de livros jornalísticos, acho que vocês vão gostar dela.
Outro jornalista incrível que eu conheci no ano passado é o Ednei Silvestre, também tem alguns livros dele para indicar. O Ednei, ele escreve ficção, diferente da Daniela, diferente do Drauzio. Drauzio não é jornalista, mas ele escreve não ficção também. E aí eu tenho para indicar para vocês 2 livros que eu gosto muito. Eu tenho então Se Eu Fechar os Olhos Agora, que é um livro que fala sobre... é uma ficção policial, uma investigação muito legal. Esse livro aqui até, inclusive, foi adaptado para uma minissérie na Globo. E o outro livro que eu tenho dele, que é o meu preferido, por diversos motivos, é o Vidas Provisórias, um livro que mexeu muito comigo e que me fez, assim... eu fiquei muito emocionada com o livro. E recentemente ele lançou mais um outro livro, eu vou deixar o nome aqui, porque eu não lembro o nome do livro, mas eu tô louca pra comprar também. E falta pra mim ler também o Felicidade é Fácil, que também é um outro livro que ele escreveu que eu ainda não li. Zuenir Ventura, um outro jornalista, né, que ficou conhecido com 1968, o ano que não terminou. É um autor que eu gosto muito, só que eu não li... na verdade, eu só li um livro dele, mas eu gostei muito da escrita dele. Esse aqui é o 1968, Que Fizemos de Nós, que é a continuação do 1968, O Ano que Não Terminou. Eu comprei esse livro num sebo, só que eu ainda não adquiri o 1968, O Ano que Não Terminou, então eu preciso adquiri-lo para poder ler este aqui. Mas eu li este outro livro aqui. Esse aqui é uma ficção um pouco autobiográfica, né, com algumas pitadas de autobiografia, mas é ficção, chamado Sagrada Família, que é um livro que eu gostei demais. Então, também recomendo muito vocês conhecerem a escrita dele. Acho que é um autor que vale bastante a pena e que é muito importante, né? Principalmente porque ele fala ali de alguns assuntos muito importantes. Para quem gosta de ler sobre criminologia, sobre crimes, eu recomendo que vocês conheçam a Ilana Casoy. É uma das maiores criminólogas do Brasil e ela tem vários livros publicados sobre o assunto, né? Eu tenho este aqui, que são 2 livros dela em um só, nessa edição lindíssima da Dark Side. Aqui a gente tem o Louco ou Cruel e o Made in Brasil, Serial Killer Made in Brasil. Ela vai contar então um pouquinho sobre alguns serial killers brasileiros e sobre alguns casos brasileiros de assassinato e crimes, enfim. Livro excelente, é pesado, não é um livro fácil de se ler, porque tem algumas descrições bem frias assim sobre os crimes, sobre os assassinatos, tem entrevistas e ela também tem um livro de ficção, né? Ela tem aquele livro Bom Dia Verônica, que ela escreveu junto com o Rafael Montes e que virou inclusive uma série da Netflix que eu ainda não assisti porque eu quero muito ler o livro. Então, recomendo demais que vocês conheçam a Ilana. E aí, já aproveitando, né, vou indicar também o Rafael Montes, que é um autor que escreve ficção de terror, de suspense, né? E eu li um livro dele, eu só li um livro dele, mas eu gostei bastante, que foi o Dias Perfeitos, que vai contar a história de um estudante de medicina e que esse estudante de medicina se apaixona por uma garota, ele acaba sequestrando ela porque ele acredita que mantendo ela em cativeiro durante um tempo, ela vai acabar se apaixonando por ele. E o livro é muito bom. E o Rafael também, ele tem diversos outros livros publicados. Eu quero muito ler mais obras do autor. Eu não tenho aqui em casa nenhum livro dele, porque quando eu li da biblioteca. Mas eu gosto bastante e recomendo se você gosta aí dessa temática mais terror, mais horror, mais suspense, mistério. Acho que vocês vão gostar do Rafael Montes. Eu também não posso deixar de fora o meu dramaturgo preferido da vida, que é o Nelson Rodrigues. A gente está fazendo um projeto aqui no canal de leitura das peças de teatro do Nelson, mas o Nelson também escreveu crônicas, escreveu ficção, então tem muita coisa dele. Aqui em casa eu tenho este livro aqui, que ele escreveu como Susana Flagg, que era um dos pseudônimos que ele usava, e esse aqui é O Homem Proibido. Tenho também A Vida Como Ela É, né, que é as crônicas que ficaram mais famosas dele, né, que são crônicas a respeito de traição, assassinato,
Enfim, gente, sensacional isso aqui. Gosto muito da vida como ela é. E o meu xodozinho, né, que é o teatro do Nelson Rodrigues, né, já mostrei pra vocês, mas eu tenho esse box aqui também da Nova Fronteira, lindíssimo, que também é em capa dura. A gente tem 2 volumes, então, né, com todas as peças que o Nelson escreveu, todas as 17 peças. E se vocês tiverem interesse, gente, vão lá assistir os vídeos que eu já soltei sobre as peças, que eu tô fazendo uns vídeos bem completinhos sobre as peças dele. A gente já falou sobre A Mulher Sem Pecado, sobre Vestido de Noiva e sobre Álbum de Família. O próximo que a gente vai lançar vai ser Anjo Negro. Gosto bastante e recomendo que vocês conheçam o Nelson. Eu acho que é um autor extremamente único e que vale a pena muito conhecer. Outra autora que também eu faço questão de indicar para vocês, que eu gosto muito, é a Letícia Ierskowski. Eu nunca sei falar o sobrenome dela. Eu conheci ela no ano passado, quando eu li A Casa das Sete Mulheres, né? Então eu tenho aqui em casa a trilogia, né? A saga da Casa das Sete Mulheres. Tem o primeiro, que é A Casa das Sete Mulheres. Tem o segundo, que é o meu preferido, Um Farol no Pampa. E tenho A Travessia. São romances históricos e que contam um pouquinho da história do nosso Brasil, da história do sul do nosso Brasil, ali na Guerra dos Farrapos, a Guerra do Paraguai. A gente também tem um pouquinho sobre Giuseppe Garibaldi, Anita Garibaldi. Gente, histórias sensacionais. Eu me apaixonei muito pela história dessas personagens, mas a Letícia também tem diversos outros livros lançados. Ela tem também um curso de escrita criativa que ela ministra, então para quem tiver curiosidade, dá uma olhadinha lá no Instagram dela, que tem todas as informações, vale muito a pena conhecê-la. Bom, gente, antes de terminar, eu queria muito indicar uma outra autora que eu conheci recentemente também, uma outra autora contemporânea, que é a Aline Bay. A Aline, eu não tenho nenhum livro físico dela, mas eu li O Peso do Pássaro Morto, que foi um dos livros que, assim, acabou comigo. Simplesmente me arrebatou, me deixou no chão. Um livro incrível. E ela acabou de lançar um outro livro que eu acho que é A Pequena... Ai, eu vou deixar o nome do livro aqui também, que eu não tô recordando agora. Mas, gente, maravilhosa. Eu acho que ela escreve de uma forma incrível e eu acho que ela ainda vai ganhar muito reconhecimento, porque ela merece mesmo. Ela é uma autora sensacional, ela tá começando a carreira dela. O Peso do Pássaro Morto foi o primeiro livro dela e ela acabou de lançar mais um, então conheçam, vale muito a pena dar uma força pro trabalho dela. Eu acho que vocês vão gostar também. E foi isso, gente, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Claro que muitos autores acabaram ficando de fora, né? Às vezes não dá pra gente colocar todos aqui, mas deixem nos comentários aí alguns autores que vocês indicam e mais pra frente, quem sabe eu não faço uma parte 2 desse vídeo, indicando outros autores e conversando com vocês sobre outros autores nacionais, autores brasileiros, pra gente divulgar esses escritores que a gente tem no nosso país. Um beijo e até o próximo vídeo!